aula de número 2, curso Projeto 66, livro de Gênesis. Continuando, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Primeira coisa que Deus fez foi a luz. Lembrando que esta luz não pode ser confundida com a luz solar, do sol, da lua e das estrelas, pois estas foram criadas no quarto dia. Portanto, esta luz seria, da compostura exegética, a luz cósmica, né? Deus criou inicialmente a luz cósmica. Continuando, viu Deus que era boa luz e fez Deus separação entre luz e as trevas, né? Glória a Deus. A gente entende que luz não se une com as trevas. Onde existe a luz é que as trevas desapareceram. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Tarde e manhã. Portanto, uma metodologia de contagem judaica, né? Tarde e manhã o dia primeiro. E aí vem aquela pergunta, pastor, esse dia seria dia de 24 horas? Não, não seria dia de 24 horas. Mais provável dizer que seria o dia de Deus, né? Moisés apenas, se é que foi Moisés que escreveu, Moisés apenas distinguiu e dividiu usando o termo dia, né? Dia primeiro, dia segundo e assim por diante. Esse dia seria o dia de Deus. Portanto, a gente não sabe o tempo que Deus passou para criar entre o dia e outro dia e assim por diante as coisas. Talvez tenha levado 10 milhões, 50 milhões, ou um dia de 24 horas, a gente não sabe. Um minuto. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, né? Aqui, Deus cria basicamente os oceanos, né? Hoje nós temos 5 oceanos: Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E as nuvens, né? E assim foi. Chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e manhã o dia segundo. Céus. Note uma coisa interessante aqui, céus, né? Uma expressão sempre no plural, né? Não existe a palavra céu na língua hebraica, geralmente usada no plural, céus, né? Em hebraico, shamayim. Shamayim. Podemos entender que deriva de duas expressões, sham e a expressão mai. Sham, ali, lá e acolá. E mai significa águas. Aí traz a ideia, ali estão as águas. Se queremos entender melhor, em João 7,38, disse Jesus sobre a seguinte expressão: quem crê em mim, como diz a Escritura,
rios de água viva fluirão de seu ventre. E isso, falando ele, disse do Espírito Santo que haveriam de receber. Temos aí o Espírito Santo na simbologia de água, né? Como símbolo de água. E se o Espírito Santo é Deus, como nós entendemos à luz da palavra de Deus, então significa a palavra céus, ali está Deus. Ok? Versículo 9, diz Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu no lugar e apareça a porção seca. Note uma coisa interessante. Ela já existia. Apenas o texto fala apareça, né? Porque Deus a tinha criado no versículo 1. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, né? E viu Deus que era bom. Glória a Deus. Deus não faz nada ruim. Tudo que Deus faz é bom. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Portanto, Deus cria a vegetação. Glória a Deus. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente nela está, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã, o dia terceiro. Portanto, no dia terceiro, Deus cria a vegetação. Glória a Deus. Disse Deus: haja luminares. Versículo 14. Da expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Veja que interessante, né? Luminares. Moisés não usou o termo sol e lua, mas o termo luminares, né? É provável que ele tenha usado esse termo para que não venha se pensar que, porque naquela época em que foi escrito o livro, sol e lua eram adoradores, eram adorados, né? Eram ídolos, eram adorados como deuses na época, especialmente no Egito. Então, para que não percebessem que Deus estaria criando deuses menores, Moisés, acredito eu, na inspiração do Espírito Santo, usou o termo luminares. Não quis colocar o nome sol e o nome lua. Sejam eles para luminares da expansão dos céus e para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminário maior, que nós entendemos ser o sol, para governar o dia, o luminário menor, que nós entendemos ser a lua, para governar a noite, e fez Deus as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que era bom. Glória a Deus. E foi à tarde e manhã, o dia quarto. Portanto, no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Versículo 20, disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Portanto, das águas, Deus criou os répteis e as aves. E Deus criou as grandes baleias, né? Baleia não é peixe, baleia é mamífero.
e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie. Toda ave de asas, conforme a sua espécie, e Deus viu que era bom. Glória a Deus. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde de manhã, o dia quinto. Portanto, no quinto dia, Deus criou os répteis, as aves, né, que voam sobre os céus. Glória a Deus. Isso foi no quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente, gado, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25, fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então observe aqui, até o versículo 25, né? Deus criou todos os animais, né? Aqui temos os répteis da terra, e estou falando do sexto dia. Portanto, no sexto dia, Deus criou os répteis da terra, e quando Deus criou toda essa espécie de animais, Ele resolve, de forma separada, criar o homem. Versículo 26. Portanto, dizer que o homem é um animal, ainda que racional, não é correto. O termo animal já significa ser irracional. Então, não podemos aceitar que o homem seria uma espécie de animal, ainda que racional. Não. O homem, ele faz parte do gênero humano, não do gênero animalesco. Vamos ver aqui o 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ok? Analisando aqui o versículo 26. Façamos a nossa imagem. Imagem aqui não podemos entender como expressão em termos de fisionomia. Imagem aqui no hebraico é tselem. De novo, tselem. Significa, podemos entender assim, expressão real, referente à espiritualidade. É como se Deus dissesse: vamos fazer um ser que consiga ser espiritual como nós somos. Portanto, imagem aqui referente à espiritualidade, nada com fisicalidade. Conforme a nossa semelhança. Semelhança aqui em hebraico é demut. Demut tem a ver com o fator caráter. Portanto, expressão aparente relativa ao caráter. É como se Deus dissesse: vamos fazer um ser que consiga ser santo como nós somos. Pelo menos aparentemente. E domine. Então veja, imagem e semelhança nada tem a ver com o aspecto físico. Deus não se parece com o homem fisicamente. Até porque Deus não é físico. Deus é espírito. E domine. Domine aqui significa que Deus criou o homem para dominar. Deus deu o domínio para ele. Lá em Lucas capítulo 4, quando se fala da tentação de Jesus, diz que o diabo chegou para ele e disse: tudo isso é meu, foi dado a mim e eu dou a quem quero.
Tudo isso vou te dar se você prostrado me adorar. É bem interessante esse texto. E ele fala, foi dado a mim. Ora, quem deu para ele? Possivelmente Adão. Quando ele peca, ele transfere o domínio deste mundo para Satanás. Ok. Porque Deus criou o homem para dominar. Né? Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Alguém poderá perguntar, mas homem e mulher, pastor? A mulher só foi criada no capítulo 2. É verdade. Mas é como se Deus aqui fizesse uma espécie de resumo. Ele disse da criação dos dois, mas em forma detalhada, a mulher foi criada depois. Alguém coloca margem aqui para querer dizer que essa mulher aqui não era Eva, era uma tal de Lilith, a primeira esposa de Adão. Ora, não tem sentido bíblico. Isso é um estudo oculto do judaísmo. Não tem cunho bíblico, não tem sentido bíblico. Esta mulher, com certeza, seria Eva, que foi criada depois da criação do homem. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai. São os peixes do mar. Mais uma vez Deus confirmando o domínio, né? Os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Glória a Deus. Deus criou o homem para dominar. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. Esse é o texto, versículo 29, e nós entendemos que quando Deus criou o homem, ele não era carnívoro. Ele não alimentava-se de carne de animais, mas ele era herbívoro. Alimentava inicialmente de ervas. Somente depois do dilúvio que o homem passa a alimentar-se dos animais também. Mas subentende aqui que o homem ele era herbívoro, alimentava-se apenas de ervas. Que está sobre a terra, a face da terra. E toda árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde, trazendo a ideia que no princípio Deus dera a erva verde. Ok? De acordo com Gênesis 9, 3, quando já depois do dilúvio. E a todo animal da terra, toda a ave dos céus, todo o réptil da terra, em que há algo vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Viu Deus que era bom, que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Coisa interessante, né, irmãos? Ele cria as coisas no primeiro dia, Deus viu que era bom. No segundo dia, Deus viu que era bom. No terceiro dia, Deus viu que era bom. No quarto dia, Deus viu que era bom. Ele cria as coisas no quinto dia, Deus viu que era bom. Mas quando no sexto dia ele cria o homem, aí diz a Bíblia, eis que era muito bom. Glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Aqui, meus queridos, nós findamos a segunda aula do livro de Gênesis. Portanto, projeto 66.
Ok? Nesta aula a gente finda a criação de Deus. Na próxima aula, se Jesus não voltar, nós vamos continuar e vamos entender os detalhes em que Deus cria a mulher. Ok? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E como diz os judeus, a paz do Senhor. Shalom.